Vamos para a nossa entrevista agora. Aqui no estúdio nós estamos recebendo o contador Alexandre Araújo. Vai falar conosco sobre um assunto importante, viu? Chama a sua atenção. Na próxima sexta-feira, a data para que os empregadores acreditem a primeira parcela do 13º salário. É um dinheiro que sempre é bem aguardado pelos brasileiros, pelos trabalhadores. E aí aqui no estúdio nós estamos recebendo o contador especialista em gestão trabalhista e planejamento financeiro, Alexandre Araújo. Vai trazer aqui algumas orientações sobre o que fazer nesse momento com o 13º, qual a recomendação, como utilizar esse recurso que chega sempre ao final do ano. Bom dia, doutor Alexandre Araújo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, explicar um pouquinho o que é o 13º, né? Então, Pois não, vamos lá. 13º é considerado pela legislação chamada gratificação natalina. É um direito de todo e qualquer trabalhador que tenha carteira assinada, seja ele um trabalhador aqui urbano, seja ele um trabalhador doméstico, um trabalhador rural, onde ele recebe essa gratificação, que é o chamado 13º salário. Quem trabalhou durante todo o ano, os 12 meses, receberá o 13º completo. Quem trabalhou proporcional, por exemplo, iniciei a partir de junho, então ele irá receber proporcional aos meses que ele entrou na empresa. Lembrando que é preciso, para você ter direito àquele mês, né, àquela competência, você ter trabalhado pelo menos 15 dias naquele mês para você ter direito àquela competência. Se eu tiver trabalhado menos, eu não terei direito. Então, assim, é importante frisar até mesmo para os empregados, como também para os empregadores, que o 13º ele é dividido em duas parcelas. A primeira parcela deve ser paga até o último dia útil de novembro, que nesse caso, que é essa semana, na sexta-feira, dia 28, e a segunda parcela e última até o dia 20 de dezembro. Então, não pode se pagar o 10º em uma única parcela no final em dezembro. Sempre tem que fazer a primeira parcela até o dia 28 de novembro e a segunda parcela até o 20 de dezembro. Muitas empresas costumam pagar essa primeira parcela em julho ou no aniversário do colaborador, mas é importante sim que a primeira parcela seja paga agora até sexta-feira. Bom, do ponto de vista do planejamento financeiro, quais são as recomendações, né? Muita gente utiliza esse recurso para quitar alguma dívida ou já se preparando nos gastos de janeiro, né? O material escolar, a matrícula dos filhos, o IPVA, o IPTU, os tributos do início do ano. Qual a recomendação, né? O que o senhor pode trazer de orientação para a nossa audiência nesse sentido, né? O planejamento para a utilização desse recurso? Pronto. Então, assim, é um recurso que já é muito esperado, assim como muitos trabalhadores também esperam o PIS, né? Em algumas empresas maiores, né? Elas costumam fazer também até o 14º como uma forma de presentear aquele trabalhador que não faltou, né, durante todo o ano. Então, eles costumam fazer alguns presentes dessa forma. Então, a nossa recomendação sempre é que você possa fazer uma lista de prioridades, né, para você poder enxergar melhor as suas despesas, as suas prioridades. E ali você vai colocar, por exemplo, empréstimos, às vezes parcelas que já está correndo bastante juros, que você pode ir ao banco, tentar negociar, dizendo, olha, eu tenho um valor X, existe a possibilidade de eu reduzir esses juros pagando esse valor de forma à vista, né? Outra coisa que costuma acontecer bastante em janeiro é que as pessoas que têm filhos já começam a preparar o material escolar. Então, assim como também tem a questão do IPVA, o governo já anunciou o desconto de 15% para quem pagar já em janeiro, né, na primeira parcela, a primeira cota. Então, assim, é uma série de possibilidades que você realmente primeiro precisa alencar essas prioridades no papel, numa planilha, como você preferir. E você vai observar, por exemplo, se for dívida, qual é aquela que vai gerar mais juros? Qual é aquela que eu posso quitar e até mesmo reduzir ali um valor, um adiantamento? Ou, por exemplo, se eu tenho um filho, me preparar para o material escolar, ou eu quero aproveitar o desconto do IPVA, né? O que é importante é que você não possa sair gastando esse dinheiro de qualquer forma, né? Sem nenhum controle. Então, tenta colocar realmente na planilha o que é necessário para que se possa ser gasto de uma forma útil, o seu 13º. Doutor, como é que o senhor avalia hoje a questão da educação financeira para o brasileiro? A gente tem, pelos números, altos índices de inadimplência, né? Principalmente com cartão de crédito.
o que faz com que o cidadão acabe pagando muitos juros. Como é que o senhor avalia hoje essa questão da educação financeira pelos brasileiros? Quando é que chega aquele momento em que o cidadão precisa ter a consciência de que sozinho provavelmente ele não vai conseguir se organizar e aí deve ir buscar o apoio, né, de um profissional da área das finanças? Pronto. É muito importante, se a gente for observar assim, a evolução histórica. Por exemplo, minha avó, conversei poucos dias com ela, ela falou assim: meu filho, você tem que ter casas de aluguel, né? Você tem que ter casa de aluguel. Quando a gente já vê na internet esses mentores, eles já falam assim: olha, você tem que pegar esse dinheiro e investir em bolsa e fazer o dinheiro trabalhar para você. Só que hoje nós temos uma que nós chamamos principalmente de uma geração Z, que ela acompanha muito a internet. A internet é um momento onde as pessoas sempre elas querem vender, né? Então, os influenciadores nada mais são pessoas vendedoras que estão ali expondo seus produtos, uma condição de vida idealizada por muitos, que faz com que boa parte dessa geração ela queira adquirir aqueles produtos. E por viver a vida dos influenciadores, de pessoas da sua idade que ganham super bem, que não mostram um trabalho de uma pessoa, uma faculdade, acabam se perdendo nessa cultura, né? E as escolas, por muito tempo, elas ficaram paradas, né? Em relação a preparar. Hoje, por exemplo, se você for observar, eu vi uma entrevista na China, no Japão, isso é assim como o estudo das línguas, que lá tem muito comum, 3, 4 línguas desde o início, também tem essa questão da educação financeira, né, dos pais, estabelecer uma mesada e aquele filho poder trabalhar com aquele valor durante todo o mês, e que isso muitas vezes gerou para nós consequências, que é justamente uma geração que, pelas facilidades de crédito, de bancos digitais, cartões, as pessoas começaram a adquirir vários cartões e assim começaram a gerar um grau bastante de endividamento e que sem nenhum planejamento. E hoje, se nós formos observar, qual o primeiro passo que você ajudaria as pessoas? Existem inúmeros cursos na internet, existem inúmeros cursos no Sebrae, plataformas gratuitas que vão lhe dar dicas de organização financeira. Muitas vezes os filhos hoje, eles herdam a herança dos pais. Às vezes o pai e a mãe já têm um nome sujo, então o filho muitas vezes ele já entra naquela cultura que ele consegue viver com o nome sujo, né? Então aí é preciso que venha aí uma pessoa, um filho, que venha para quebrar essa sina, né, de pessoas que estão nessa crescente. E a internet está aí, tanto com os seus benefícios como também os seus malefícios. E um dos benefícios é a possibilidade de você fazer um curso de financeiro de forma gratuita, sem sair de casa, como uma forma de equilibrar aí suas contas. Então, eu passei pelo movimento sindical e aí eu presenciei, mesmo tendo não podendo pagar o 10º de uma vez só, ou até mesmo deixar de pagar, tem muitos patrões que acabam burlando as leis e aí induzindo os trabalhadores a assinarem um documento que tenham recebido as parcelas, por exemplo. Às vezes nem chegam a pagar e os trabalhadores, por medo de represália, por medo de ficarem desempregados, acabam se submetendo a esse tipo de situação. Como o trabalhador pode se desvencilhar desse tipo de situação que acaba lhe prejudicando e às vezes deixa o trabalhador na mão sem o 10º? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a lei, ela privilegia a parte mais fraca da relação. Quem é a parte mais fraca da relação? O trabalhador, né? Porque o trabalhador, muitas vezes, pela condição, como você mesmo falou, ele se sujeita a essas situações para ele manter o dinheiro dele, o salário dele, né? E por estar nessa questão de estar se sujeitando, ele também tem as proteções dele. Por exemplo, o Ministério do Trabalho, o seu sindicato, ele está disponível justamente para isso, para que ele possa receber, ele possa fazer uma denúncia e os auditores possam ir até essa empresa e constatar, né? Então, hoje a gente sempre recomenda, tipo assim, por exemplo, o empregador ele faz uma coisa errada somente se ele quer, porque ele tem todo e qualquer conhecimento, ele tem capacidade de contratar um profissional, ele seja um contador, um advogado para receber uma orientação. Então, assim, já o trabalhador não, ele não tem essa possibilidade, mas pelo contrário, ele tem o Ministério do Trabalho, ele tem os órgãos de defesa para que ele possa fazer a sua denúncia, até mesmo denúncia anônima,
E aquele fiscal ele vai lá até a empresa e vai verificar os autos. E ele vai investigar se houve de fato transações, se há funcionários sem carteira assinada. Hoje tem muito caso também de empregador que quer estabelecer um período de experiência sem estar com a carteira assinada. E ali mantém o funcionário por 6 meses, por 1 ano, sem assinar aquela carteira, que é totalmente errado. E gera multas e prejuízo tanto para o trabalhador como para o empregado. Uma dúvida que surgiu aqui, eu acredito que o senhor pode nos ajudar a esclarecer. O 13º salário, no 13º salário, nas parcelas, há incidência de descontos previdenciários, por exemplo, outros tipos de desconto, até mesmo no caso de trabalhadores que têm contratos de crédito consignado, enfim. Há incidência desses descontos no pagamento do 13º? Pronto, então assim, o 13º, como eu falei, é um terceiro salário, né? 13º salário, se você observar o que compõe ele, são todas as gratificações e as médias. Por exemplo, um salário, tem um salário fixo, aquele que está na sua carteira, mas existe durante todo o ano, tem pessoas, por exemplo, quem é vendedor, ele ganha comissões, ele ganha gratificações porque bateu a meta. Então, é uma pessoa que trabalha após as 22 horas, ela tem o adicional noturno. Há pessoas que tiram plantões e vai criando ali horas extras. E o 13º é uma média de todos os recebimentos durante aquele ano. Então, se você fez, você tem comissão, gratificação, se você tem todos esses arcabouços que somam o seu salário, ele vai incidir a média no seu 13º. Certo, então chamamos de proventos, né? As remunerações, salários. Mas há também os descontos. Quais os descontos que geralmente tem? É somente na segunda parcela. A primeira parcela é o 50% total, sem nenhum desconto. Então, até o dia 28 você recebe a primeira parcela sem desconto. No dia 20 de dezembro, a segunda parcela, você recebe os descontos, que nós temos desconto de INSS, nós temos desconto com, por exemplo, o imposto de renda, se você recebe acima do limite da isenção. E também, por exemplo, se você tem a questão, se você paga a pensão, também vai haver esse desconto na segunda. Então, todos os descontos, uma parcela menor, justamente no dia 20, porque todos os descontos estão ali. Os famosos 10 dozeavos são embutidos no 10º ou não há necessidade? Pois é, o 10 dozeavos, que é o 10 dozeavos, é uma chamada proporcionalidade. Então, por exemplo, se eu trabalhei, como você mesmo falou, tipo assim, eu entrei em março numa empresa. Então, quer dizer que janeiro e fevereiro eu não trabalhei. Eu só vou receber o meu proporcional de 10º, no caso de março a dezembro, que é os 10 dozeavos. Né? Mas no ano seguinte, você já vai receber completo, porque você trabalhou todo o ano. Então, é importante que você tenha trabalhado aí pelo menos 15 dias. Lembrar que, por exemplo, quem estava com auxílio maternidade, né, licença maternidade, recebe o 13º de forma integral. Mas eu tive um acidente de trabalho, fiquei afastado por um auxílio-doença pelo INSS. Aí, aquele período do auxílio-doença, ele não é de responsabilidade da empresa, ele é do INSS. A empresa vai pagar ali só o proporcional de quando aquele funcionário. Exceção, como eu falei, é a licença maternidade. Caso de trabalhadores autônomos, né? Aquelas pessoas que pagam de forma autônoma a contribuição previdenciária, acontece da mesma forma o pagamento? Não, porque assim, o autônomo, ele é o empresário, né? Ele precisa todo dia trabalhar e fazer o seu salário. Então, essa parte é justamente o que diferencia, né, um autônomo de um CLT, de um servidor público, um seletista. Porque o autônomo, ele precisa todo dia fazer o seu trabalho. Ele tem essa possibilidade, como MEI, ou ele sendo empresário, ou ele contribuindo com o seu INSS, de garantir a sua aposentadoria a partir do recolhimento mensal do INSS. Mas isso não quer dizer que ele tenha direito ao 10º. Né? Ele é um autônomo, ele vai ter direito, por exemplo, se ele tiver um acidente, aí como ele vinha contribuindo, ele pode requerer junto ao INSS um auxílio. Se ele teve uma licença maternidade, a mulher, mas aí se ela, por exemplo, ela vinha contribuindo, então ela exercia uma atividade econômica com contribuição, então ela pode solicitar junto ao INSS. No caso dos estagiários? Os estagiários não, porque assim, a primeira coisa que nós temos que entender, o estágio, ele pode ser remunerado ou não.
O estágio é uma forma de o estudante ele ingressar no mercado e a bolsa ali é que a gente chama, tipo, como eu posso falar para você? É como se fosse uma ajuda de custo. Né? Então, tal que ninguém estabelece limite. Por exemplo, que tem pessoas que são contratadas como estagiários só para pegar a experiência. Né? Mas já tem lugares que oferecem uma bolsa, pode ser R$300, R$400, um salário. Né? Então, assim, algumas empresas, elas podem oferecer isso, né? Podem oferecer férias, tudo isso ao estagiário, mas lembrando que não, né? Essa parte já cabe realmente ao empregador. E é isso que o Ministério do Trabalho até mesmo é atento, porque tem muitas pessoas que, por exemplo de academias, tem muitas academias que enchem de estagiários para não fazer essa questão. E existe um limite, né? Então, para cada pessoa que estagiário tem que ter ali uma quantidade de profissionais para acompanhar. Tem que respeitar uma proporcionalidade, não é isso? Existe uma proporcionalidade. Bom, quero agradecer. Natan, quem é contratado na condição de menor aprendiz, ele recebe também esses proventos, 13º, tudo direitinho? Pronto, essa questão, como eu falei, isso depende muito do que foi acordado no contrato, né? Mas geralmente são contratos somente para as pessoas terem experiências, né? Mesmo no caso de menor aprendiz? Sim, não tem essa questão das obrigações. Só que é o seguinte, não é qualquer empresa que pode contratar um menor aprendiz. Né? Existe toda uma preparação junto aos órgãos para você observar se você tem essa questão do menor aprendiz, se você tem capacidade de receber aquele profissional para que você possa fazer, né? Fazer a contratação deles. Bom, quero agradecer aqui o contador Alexandre Araújo, especialista em gestão trabalhista e planejamento financeiro. Vou deixar aqui o espaço para o senhor divulgar as redes sociais. Quem quiser buscar mais informações, conhecer um pouco mais do seu trabalho, fique à vontade. Só rapidinho, eu lembrei de algo que é muito importante, Natan. A empresa que não cumprir esse prazo, né, da primeira parcela do 13º, ela pode ser punida, né? Sim, ela pode ser punida, né? Por exemplo, isso vai depender muito do auditor, qual é a punição que ele vai atribuir, né? O que ele causou ali, qual a forma como ele lesionou aqueles profissionais. Porque, geralmente, quando a pessoa não paga o 13º, se você for observar o histórico da empresa, muitas vezes ela não vem pagando o INSS, ela não vem recolhendo da forma correta, ela não vem pagando o FGTS. Então, quando o auditor chega lá, ele vê pessoas sem carteira assinada. Então, assim, são fatores que vão levar à fiscalização e uma maior punição para essa empresa. Bom, quero agradecer, então, o contador Alexandre Araújo. Obrigado pela presença no nosso estúdio. Quem quiser conhecer, tirar alguma dúvida com o senhor, quais são os canais? Pronto, a gente tem no Instagram, nossa página, né? Temos o escritório e temos a nossa página que você pode ir lá acessar, mandar uma pergunta, tem um link do WhatsApp. Mas lembrando que em toda e qualquer dúvida você possa procurar sempre os seus direitos, seja no Ministério do Trabalho, sendo alguma orientação por meio de algum profissional. Obrigado. O contador Alexandre Araújo conosco aqui no estúdio do Comando Geral.